A paz do Senhor, mandei pazar, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, nosso podcast, mais um episódio. Hoje com ele que é da Assembleia de Deus de Indianápolis, do Ministério Belém. Como que é? Já errei já. Indianópolis. É bacharel em teologia, formado em letras, casado há 25 anos e pregador do Evangelho há 20 anos, é isso mesmo? Amém. Seja bem-vindo, pastor Bezaliel Cavalcante. Palmas, produção, aleluia. Deus. Dê uma saudação aí. Meus irmãos, a Ubadem Pazar. Isso. Tá aqui a diretoria. Pedrão simpático, pastor Ataíde, presbítero Isaac, vocês que estão nos assistindo. A paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui com vocês. É bom demais. Prazer todo Obrigado, nosso. Viu? O privilégio meu. Prazer todo nosso. Estamos aqui com os chefes também, né? Troca aí, vamos mostrar os chefes. Aí, vamos puxar o saco dos chefes. Salva de palmas dos chefes. Oi. E o Yuri também tá aí ajudando a gente. Vamos colocar uma câmera pra você aparecer também, cara. Aí. Lucas, a gente não pode esquecer do Lucas. E o Lucas, né, que renovaram o contrato ontem, Lucas. A esposa do pastor também, a esposa. Aí, Débora. Esposa Débora Cavalcante, está conosco também. E a câmera falhou. Tá. Lucas renovou o contrato ontem, viu? Ah, é? É, tratou mal o senhor não, né? Não, não é gente boa. É padrão FIFA ali, meu rapaz. Esse cara bom, viu? Cara bom, parabéns. Padrão FIFA. É isso. Pastor, muito prazer mesmo. E eu queria fazer a primeira pergunta que eu acho que pode ser a mais importante. Sim. O senhor tem 1,94, né? Eu queria saber quando que acabou a carreira no basquetebol. Eu sempre falo isso para chamar a atenção do povo. Né? Porque o povo não acredita, né? Então eles olham. Só que aí eu dou a desculpa junto com o púlpito, né? Com a plataforma. Aí eu fico A culpa é do púlpito. É. Mas aí, velho, o segredo aí. Um quanto? Hã? Um em quanto? Aí, deixa pra lá. Deixa quase chegando a 1,70. Pronto. Tá bom. Meu pastor, o senhor tem várias formações, né? Em bacharel, em letras também. Em que momento que o senhor teve essas formações? Com que o idade? Interessante é assim. Eu comecei a ler Bíblia mesmo com meus 20 e poucos anos. Eu aprendi assim, falar, escrever, lendo Bíblia. E eu tinha muita dificuldade para escrever, não para pregar, mas para escrever um sermão. Introdução, o corpo do sermão e a conclusão. O esboço, né? Sim. Aí eu fui fazer teologia primeiro. O nosso ministério, né, nós temos a FAESP. Eu fiz do ano 98 a 2000, ao final de 2002. Concluí lá na FAESP o bacharel em teologia. E depois, questão de escrita, eu não fiquei satisfeito. Eu fui fazer letras. Fiz mais 4 anos de letras, ou seja, estudei 9 anos para aprender a fazer um sermão e não consegui aprender ainda. Por isso eu não uso. Não, eu uso, mas hoje foi pela graça de Deus. Pela graça. Muito bom. Mas foi esse sentido mesmo. Foi esse propósito que eu estudei esses 9 anos. Por exemplo, vírgula. Vocês sabem que só para vírgula existe mais de 100 regras. Só para você fazer uma vírgula, o pastor Taíde, que é advogado, ele sabe disso. Ele tem, não é verdade, pastor? Só para vírgula, 100 regras. Já pensou? É complicado. O português é lindo, mas é difícil. Muito difícil. É uma das línguas mais difíceis, né, que tem para se aprender. Tanto é que quase nenhum de nós falamos perfeitamente. Exatamente. Né? A gente sempre esquece do R, do M, né? Sempre ou de não fechar a frase direito. Tem as suas variantes, né? Suas variantes. E muitas. E todo pregador, acho que a maioria, não gosta de se ouvir. Quando eu vou me ouvir, eu falei, meu Deus, isso é verdade. Não é? Como é que eu errei essa frase? Você sofre com isso também, Zé? Você tem isso também? Com certeza. Tem isso, pastor? E eu que tenho erro de dicção, então. Não me ajuda em nada. Mas o segredo para ir melhorando a dicção é ler em voz alta. Ler em voz alta. Voz alta. Aí, uma boa dica, para quem quer ser pregadora. Ler em voz alta e lendo como está escrito. Né? Porque o povo do Sul fala leite. Né? E eles, na verdade, estão corretos, né? Que é leite. A gente fala como? Leite. Então, o segredo para dicção e melhorando, lê em voz alta. E várias vezes o mesmo texto. Muito bom, fica o corte aí, viu, Júlio? Pra nós fazer depois aí. Meu pastor, e é a quarta vez que o senhor tá com a gente, né? Quarta vez vez que o senhor tá com a gente. O senhor lembra os anos que o senhor veio? Vocês me abandonaram em 2 ou 3 anos. Eu acho que o primeiro ano foi 2018.
Foi no Congresso Transformados. 2019, Que foi em 2020, cheio. que ainda não tinha começado a pandemia, né? Tava no início. Não, acho que foi 21, pastor. O senhor veio no Congresso, ele vem, que nós fizemos ele em junho. A gente não conseguiu fazer no Carnaval justamente por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Exatamente. É. Não, na verdade estava marcado, aí vocês... Isso que é o Congresso de 2021. Exatamente. Então essa é a quarta vez. E há muito tempo atrás, eu vim no culto aqui dia de semana. Mas muito tempo atrás. Eu me recordo Uma que eu vi- terça-feira? Não lembro. É culto de doutrina na terça? Isso. Acho que foi um culto de terça-feira ou um culto de campanha. Eu sei que eu vi. Mas a primeira vez que eu vim aqui foi com um outro pregador. Você viu acompanhando, não Eu vim ia pregar. acompanhando ele. Porque eu estava com ele, ele falou, vou ter que pregar lá no pastor Moacir. Vamos lá comigo, eu vim. Olha só. Eu nem vou falar quem é ele, porque... Deixa eu falar. E qual que é o sentimento de hoje? O senhor está participando aí do nosso 20º Alegria. aniversário. Alegria, eu gosto da maneira do congresso de vocês. Porque a gente tem que entender. Congresso é festa. Congresso é alegria. Com todo respeito. Não é lenga-lenga. Então não quer esperar uma explicação. Porque nada contra. Porque graças a Deus tem gente que conhece muito bem o grego, muito bem o hebraico. Então eu estaria sendo hipócrita se eu fosse criticar, porque eu não conheço as línguas originais. E era bom que todo pregador conhecesse as línguas originais, principalmente o hebraico e o grego. Só que em congresso, o povo não tem tempo para isso. Eu vi o fogo ia cair, né? Você viu como é que vocês me entregaram o microfone? Como é que eu ia fazer? E eu ainda tive que dar uma baixada para cumprimentar, né? Que a minha vontade era já entrar rasgando. Aí, não é? E pronto, aí só que aí veio, gritou e não pregou nada. O que vocês falam? Mas é uma alegria. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Um prazer enorme. Pastor Moacir é um homem sensacional que recebe a gente com humildade, com muita alegria. Eu gosto muito dele, do pai dele. Meu nome do pai dele mesmo, eu sempre esqueço. Do O pastor Moacir? Moacir, É. Osvaldo. pastor Osvaldo, né? Está com 93. Muito, eu gosto muito. Ele me ajuda muito pregando, sabia? É Eu mesmo. estou pregando, ele está lá atrás. Glória, Ele gosta de dar uns glória. levanta a mão. É muito bom, mas resumindo, é uma alegria. Muito bom. A alegria também é alegria. recíproca, a verdadeira Eu recíproca. agradeço o pastor Ataíde, né? Que entrou em contato com a gente desde o ano passado e Foi. fechou. E como é que esse- foi para fazer esse convite, meu pastor? Aham. Como é que foi para fazer esse convite? Escolheu o pastor Bezaliel. Ele foi o primeiro da lista, sem hipocrisia, pastor. Eita, Foi o olha. primeiro da lista. Falei, já vou tentar o pastor Bezaliel e já fechar a data com ele. Os demais a gente vai encaixando. Eu mesmo, você me deu até duas opções, né? Foi. Que é dia 12, amanhã dia 13 eu já vou estar, né? Em Atibaia. Muito bom. E aí o senhor comentou no início da pregação que o senhor tinha trazido um esboço. Trouxe um É. pouco. E aí... Pra não falar que é mentira, tá aqui. Aí, ó. Cadê? Cadê? Troca a câmera aí, Yuri. Vamos Olha mostrar aí, o olha. esboço. Agora, como é que o povo vai esperar eu ler tudo isso aqui? Olha. Hã? Não. Olha. Aí, só que... Olha o esboço aí, ó. É. É verdade, viu, gente? Só que todo pregador ele já tem um portfólio. Todo crente, na verdade, viu, Isaac? Todo crente tem que ler a Bíblia diariamente. Você tem que reservar um tempo. E pregador ele tem... Não uma Bíblia na cabeça que é difícil. Eu conheço um pregador que ele cita. Eu conhecia aqueles versículos de cor que eu li. Mas você vê que lendo a igreja recebe mais. Sim. Porque você está ouvindo e E vendo. Entra na mente. Mas eu conheço um pregador, inclusive eu até indiquei ele para o pastor Ataíde, pastor Evanuel Olegário. Ele cita 100, 150 versículos tranquilamente numa mensagem de 1 hora. Memória, mas isso é dom. Sabe? Ele fala para mim, não, porque para me gravar um versículo, vou falar a verdade para vocês, para me memorizar, eu leio 100 vezes. Sem brincadeira nenhuma. Ainda há esperança para mim. Não, eu leio 100 vezes. Ele falou, pastor Bezaliel, eu leio uma vez, fotográfica na minha mente. Então é dom. Realmente tem que ter dom, porque é difícil. Eu sou muito ruim para gravar versículo. Meu Deus do céu. Mas eu até esqueci a pergunta e respondi. Na verdade, eu não fiz. A pergunta é de essa. esposa, falou de Isso. esposa. Como que foi pro senhor preparar essa mensagem? Mas... Eu preparei, a esposa é que está de prova. É. Eu posso, por exemplo, porque a gente repete mensagem. Uhum. O senhor não tem problema com isso? Não. Tem pregador que Não. tem, né? Não gosta de repetir. Não, porque tem pregador.
São poucos. Aí não é pecado repetir. Claro que não. O problema é que tem que pegar pregadores que repetem muito. E hoje com a internet, meu amigo, hoje com a internet, você ouve o camarada, aí ele vem da tua igreja a mesma mensagem. E o senhor tem um processo para preparar a mensagem? Eu primeiro oro. Sempre quando a pessoa me convida, o primeiro contato, eu já fico pensando naquele congresso. Pode ser, por exemplo, para fevereiro do ano que vem. Não me convida não. Já fica aí, pastor. Pode ser pro Fica a dica. pode ser para fevereiro do ano, eu já fico pensando naquele congresso. Entendeu? Eu já vou preparando. Hoje mesmo eu ia direto no Salmo 24, pra falar a verdade, pregar os 7 últimos versículos, ou seja, do versículo 7 ao 11. Né? Mas aí no púlpito ali eu vi o ritmo de vocês, aí o pregador vai pensando. Não é? Vai se adaptando ali. Né? Essa mensagem não vai entrar, porque é um congresso. Né? Não é que a gente quer se dar bem. Porque tem dia que você prega, meu amigo, que dá vontade de você se esconder depois. É normal, isso acontece com qualquer pregador. Qualquer pastor, qualquer pregador. E é normal, e é ruim para o congresso, né? Porque às vezes o pregador vem e a porta está fechada, e aí? Sim. É verdade ou não é? É verdade. E outra coisa, tem congressos que põe todo o peso em cima do pregador. Não tem organização nenhuma. Percebeu isso? Não tem oração, não tem, como é que chama? Um clima, mas aqui hoje não. Hoje qualquer um que começasse a pregar, na hora que eu peguei o microfone ali, tinha até que tomar cuidado para não deixar de pregar. Só ficava ali, glória, receba, vamos embora. É verdade ou não é? É verdade. Mas a preparação é essa, ler primeiro, estudar o texto várias vezes, consultar comentaristas, é bom, mas você tem que pedir a Deus a mensagem. Porque a mensagem que faz efeito é a tua mensagem. A tua no sentido, aquela que Deus te dá. Uhum. Há problema, por exemplo, meu pastor José Prado Veio, ele é um mestre. Há problema ele pregar um sermão e eu pegar os pontos do sermão dele e adaptar, não há problema nenhum. Mas não tem o mesmo efeito do que você, com a graça de Deus, o seu esforço, fazer o seu próprio sermão. Muito bom. O efeito é muito maior. A graça de Deus é muito maior. E uma coisa, ninguém se engana. Ninguém se engana. Ninguém engana Deus. É verdade ou não é? Você sabe que se você pregar um sermão que não é seu, vou dizer que eu nunca preguei. Já preguei muito sermão dos meus pastores. Mas adaptado, entendeu? Sim. Mas você percebe que quando é o seu, é uma diferença, outra efeito. Outra coisa. Bom, você sabe que esses dois aqui são pregadores, né? Sim. Avivalistas, pregadores de congresso, viu, mocidade? Convida aí, ó. Agendas abertas, pode abrir já? Agenda de vocês aí. Agendas abertas. Agendas 24. Vocês passam por esse processo também? De montar esboço? Pastor, isso é advogado, né? Sou formado em letras também. É? Aí, ó. Então, o mesmo processo, acho que montar uma defesa. Acho que a diferença é que quando alguém me convida para pregar, eu já começo a ficar desesperado. Exatamente. mas isso é todo pregador sério. Você pensa que a gente tem experiência, toda hora antes de você pegar o microfone. Só ainda fica nervoso 20 anos. Demais. Eu fico nervoso da hora que eu saio de casa. A responsabilidade é grande. Sim. Aí a gente tem que levar muito a sério. É verdade. Muito a sério mesmo. Eu acho que todo pregador ele tinha que primeiro pastorear uma igreja. Pregador assim. Olha, Deus está falando com a nossa juventude. É o terceiro pregador da festa mas é verdade. que fala a mesma coisa. Todo pregador tem que pastorear. Porque você pastoreando a igreja, você conhece as necessidades da igreja, entendeu? Você não explora. Infelizmente, não é uma crítica sem ser crítica, mais uma crítica. A gente está explorando a igreja. Né? A gente está explorando a igreja. Não é Jesus, não. Pode atender. E o senhor, nesses 20 anos, o senhor comentou que já teve umas vezes que deu ruim, né? Não, 20 anos não, acho que é 30 anos. 30 anos, tá? 20? 30 anos. Então vou ter aqui. Pregado nos 20. Vai no... O senhor começou com 20. Século de vida, meio século de vida já. Parece, mas já. E qual que foi a pior experiência que o senhor já teve assim? O senhor foi pregar e aí não foi do jeito que o senhor... Uma vez eu fui pregar em Lorena. Lorena. Eu estava entusiasmado. Empolgadão. Não, porque eu estava numa fase boa. Sabe que você está na fase boa? Jesus salvando, batizando, naturalmente. Porque eu acho bom no congresso quando Jesus batiza naturalmente. Sim. Não que seja errado trazer o povo para frente, põe a mão e ficar
Pai, dá glória, enrola ali. Forçando, né? Forçando. Que quando Jesus quer batizar, ele batiza. Exatamente. Não é verdade? Ele batiza. Eu tenho certeza que Jesus deve ter batizado alguém aí. Depois vai aparecer. Pode ter certeza. Então eu fui pregar em Lorena e eu estava naquela fase boa de Jesus batizando. Por isso o pregador tem que tomar cuidado. Aí eu gritei, né? Quase chegando no fim. Vem aqui pra frente que Jesus vai batizar. Não sei o quê. Sabe aquele entusiasmo? Sabe quantos Jesus batizou? Nenhum. O pregador fica onde, né? Com a cara onde? Eu, olha, vi um pastor, vi um obreiro, um irmão me buscar para levar onde eu estava hospedado. E eu saí pela cidade de Lorena. Eu não esperei. Eu fiquei tão abatido, mas tão arrasado. Eu saí no meio da rua. E pra você ter uma ideia, você vê como você está na prova. O cachorro veio para me morder. Eu tive que sair correndo do cachorro. Eu falei para Jesus, nunca mais eu prego. Não inventa mais isso para mim. Eu era solteiro ainda. Eu era solteiro. Não sei se eu estava namorando com a Bela, acho que não. Já estava? Era solteiro, estava namorando. Olha, eu falei, Jesus, não prego mais. Porque a vergonha, a decepção é muito grande. Aí depois você vai tomando cuidado, ter certeza do que Deus está falando. Mas tantas outras coisas que você prega e realmente não flui. Isso é natural. Então, os pregadores, até para mostrar, Deus te mostrando, você não é ninguém. Meu. Se Deus não te der graça, se Deus não te ajudar, esquece. Por isso que a gente tem que diariamente estar orando. Diariamente. Você não pode só orar e ler para pregar. Você tem que ter a vida. Agora, eu tento ter uma vida assim. É interessante a gente falar, porque às vezes alguém que pode estar assistindo, às vezes tem essa vontade de ser pregador, ou já vive nessa vida de pregação, né? E às vezes acha que sempre tem que dar certo, né? Fica nessa pressão de que tem que fazer dar certo, tem que fazer acontecer, Exatamente. tem que ver o povo voando na igreja. E nem E às vezes sempre não é é assim, né? Às vezes não é assim. assim, às vezes acontece mesmo, às vezes você não tá no dia bom, às vezes você não jejuou o suficiente. Não, e tem vezes que você prega que é aquela, né, explosão, como eu gosto de falar, mas vem outro pregador que prega, uma mensagem centrada, não teve aquele coisa toda, mas Deus falou mais para a igreja do que no dia da explosão. Então a gente que é um crente mais maturo, tem mais maturidade, ele tem essa concepção, né, essa ideia. Não é nem só porque está aquele movimento e tal, Deus está falando. Porque você sabe que tem gente, às vezes, na igreja pulando, correndo no meio da igreja, mas não está adorando a Deus. Aquilo que o senhor falou é muito interessante mesmo. Você está pulando aqui, mas tem que pular. Tem gente que está quietinho na igreja, mas ele está ouvindo a mensagem. Quietinho. Ele não levanta a mão, mas está limpo. Coisa boa. Te dou graça, sendo que o Senhor me salvou. Mas está ali quietinho. Ele não pode julgar. Né? A adoração é espiritual. Sim. É muito particular a adoração. É particular. Aí tem gente que olha para ele, você aí, com essa cara feia, e não dá um glória, não tem nada a ver. E outra coisa, eu dou glória, a gente dá glória se a gente quiser, né? Ninguém é obrigado a dar glória. Lógico que a gente tem que dar glória, mas não é obrigado. Mas tem que dar. Tem que dar. Porque, principalmente agora na época de carnaval. Hoje, adolescentes, jovens estão experimentando a primeira carreira de cocaína. Sim. Primeira bebida alcoólica. Hoje pais já estão aí sofrendo aí porque perderam os filhos nessa festa terrível. A gente sabe. Então a gente que é mais jovens assim, a gente tem que cuidar dos nossos jovens. Sem afrontar, sem ferir, mas trazer eles para perto. Trazer eles para próximo, ensinar eles. Não, a gente tem que orar. O mundo é cruel. Porque o mundo não tem nada, a gente sabe isso. Não sei se todos vocês nasceram na igreja. Eu sim. Eu também. Graças a Deus. Você? Sim. O Quinhas ali não. Will, Débora também, eu também. Só você que não. Sim, Não, assim, só o... E aí? Luquinha? Não é maravilhoso o que Deus fez por você? Tem que ser grato por isso. Ser crente é bom demais. Demais. E o senhor nasceu em Bessa Verdade, né? Como o senhor falou. Dei aquela... Vou falar que mesmo? E como é que é essa caminhada sua aí com Deus? Esses 30 anos aí ministrando? Eu falei pra você, eu comecei uma caminhada firme com Deus com meus 20 e pouco. O senhor pegou firme mesmo com 20. Aí antes era só trabalhando. Muita menina atrás. Essa aqui quando eu fui casar com ela, tinha umas 40. É mesmo?
Mas Deus me deu a melhor, graças a Deus. Glória a Deus, é isso Glória a mesmo. Deus. Você foi depois ligeiro, dos né? meus Mulher já tava aqui. Depois dos meus 20, Deus, eu peguei sério mesmo. Sério. Tanto é que eu era comerciante. Minha família toda é comerciante. Eu deixei o comércio e caí para cima. Pastorei já 7 igrejas. Eu estou auxiliando meu pastor lá no setor. Não sou, pastor é oficial, mas sou auxiliar dele. Aí o senhor hoje atua mais na itinerância, assim. E na igreja também. Na igreja também. Na igreja, tanto é que eu não posso sair todo final de semana. Estou atuando muito na minha igreja, Pra sede conciliar, lá, né? no meu setor, de alguma maneira auxiliando meu pastor lá. Muito bom. Você quer fazer alguma pergunta inteligente para quem é formado em letras? Ou outra pessoa que é formada em letras? Mas fica à vontade, só eu que falo e acho que eu estou falando demais. Não, o tempo é pouco pra gente ouvir o pastor Bezaliel falando. Tem muita coisa, né? Mas é bom Fazer demais. pergunta, Isaac. É que eu vou entregar os bastidores aqui. A gente faz os podcasts. Aí eu falo, vocês têm que falar, cara. Não, vou dar a Mas ele é deixa. bom no que Aí fala. eu dou a deixa, os caras não falam, entendeu? Fala aí. A forma que o Pedro fala flui tanto, É, assim, o Pedro é tão bonito, conduz, né? Por exemplo, Os caras só vêm assistir o negócio, meu Deus do céu. por exemplo, o Isaac é um testemunho para mim, Sim, não é? tem. Que a primeira vez que eu preguei aqui, você estava lá no meio dos jovens. Exatamente. Hoje ele a gente auxilia, né, Isso. na liderança do jovem do campo. E eu lembro que aquele culto foi tremendo demais. Foi marcado pra minha vida. Estão ouvindo ele? Foi a primeira vez que você ouviu ele? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez e, aliás, foi a primeiro meu congresso como jovem, né? Jovem. Antes eu tava na adolescência. Eu tava com os adolescentes, aí meu primeiro congresso, Não, a aquele Alma de congresso Bazar realmente- Foi muito forte. tremendo. Foi realmente. Naquele congresso eu estava na galeria. É mesmo? Você vê agora, tá vendo como é que é? E os Estava dois na estão aí na galeria. liderança agora. Eu já atuava, né, na Madem Pazar, só que como líder de setor, Sim. né, que a gente é separado por Eu lembro, setores. lembro de você. E aí eu ajudava o pastor Tino como líder de setor 2. Mas aí a gente tava tentando fugir um pouquinho. Aí eu tava participando lá da galeria. Então você já assistiu o culto, igual a gente aqui, Já. que é normal. Ah, Como tá. seres normais. Como seres normais, assim, igual a gente. Eu até lembro que eu preguei, viu? E eu também lembro. Eu lembro que eu preguei. Foi forte. Não pode nem Não repetir pode, aqui. não né? pode. Não pode É, repetir. Não pode repetir, porque Deus mudou. Deus mudou tudo aquilo ali. Foi Mudou. Foi realmente. forte. Eu acho que eu perdi esse culto. O que o senhor pregou? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. E essa mensagem Deus me deu na praia, lá, que eu fui pregar também. Lá em Ubatuba. Deu lá, eu estava um pouco antes de vir para cá. Deu lá em Ubatuba. Só vindo pra cá. Não, eu estava lá ainda, mas Tava eu ia lá. pregar aqui, entendeu? Porque eu nem sei se era o tema. Acho que era o tema, pastor Ataíde. O tema era transformados. Transformados. Não tinha, tipo, versículo... Não sei se tinha um versículo chave. Era Romanos, não? É Romanos. Não, era Romanos 12, é. Romanos 12? Romanos 12, por isso que eu li um antes, não foi? Li o 36 antes. Que é Romanos 11 e 36. Muito bom, muito Mas bom. realmente foi tremendo aquele congresso. Pra gente já partiu pro final, né? Né? O pastor vai pra longe, né? Mas Antes pode falar? de continuar, eu queria fazer uma pergunta, e é até voltada ao que a gente estava conversando sobre pregadores. Né? Eu sei que, e eu sou muito jovem ainda, mas Deus me deu um chamado de pregar. Eu sei que tem bastante gente que está ouvindo, tem bastante jovens pregadores também, que tem o sonho de ser um pregador como o senhor, né? Como os pregadores que passaram na Alma de Tem Bazar. como referência. Né? E tem como referência. E como é o preparo e a calma, porque a gente começa a pregar e a gente, eu não sei com a maioria dos pregadores, mas comigo eu queria muito que acontecesse já, né? Acontecesse, nossa, eu quero começar a pregar em congressos, e às vezes você vai ser convidado para ser pregador de culto do lar, né? Não que seja ruim, mas o que a gente almeja é as nossas referências maiores, assim. Como é que você daria um conselho? Isaac, você é novo. Eu comecei pregando nos lares. Eu pregava em culto nos lares. Conheci ela nos lares, eu pregando nos lares. Eu pregava e ela cantava. A Débora, eu pregava nos lares e pregava em círculo de oração. Comecei aí. Mas aí a questão que você está perguntando é na hora que começa a pregar, que está pregando. Como ter a calma para Hoje eu entender comecei- o chamado de Deus e o tempo. Ah, sim. Tem que o segredo. Isso serve para mim também. Sabe qual é o nosso problema? A gente não confia em Deus.
como a gente deveria confiar. Ninguém vai abrir porta para você. Nunca espere isso. E não é porque as pessoas são ruins. Eu acho que uma ou outra vai abrir, porque acho que a primeira vez que eu vim aqui, se eu não me engano, foi o pastor Luciano Martins que me indicou. Se eu não me engano, não, foi. Vocês lembram do pastor Luciano Martins, não? Lembra, pastor? Não lembro, pastor. O pastor Luciano Martins, ele vinha muito aqui. Então, por exemplo, ele nem tinha esse costume de me indicar. Eu conhecia ele e tal. Então Deus vai fazendo isso. Deus vai, principalmente, usando pessoas de longe. Porque, não sei porquê, porque a maioria desses pregadores, que graças a Deus estão aí, eu conheço. Mas cada um tem um ministério. Então, o segredo é a gente confiar em Deus. Eu sempre falo para ela, eu tenho que confiar em Deus. Confiar em Deus, hein? Ler Bíblia, esperar a hora. E quando você tiver a oportunidade, agarre ela. Tudo na vida, né, Pedro? Verdade. Tudo na vida, quando você tiver uma oportunidade. Por isso que, às vezes, eu prego em congressão de gente. Só que você não vai bem, eu saio triste. Porque a oportunidade que você tem que agarrar. Toda a graça, toda vez. Você, Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho nada. Mas eu creio na tua graça. E preparar. Está preparado, Deus faz o resto. Se prepara e tenha paciência. Tem 20 quantos? 21. 21 anos. Muito chama. Agora, um conselho. Se eu voltasse aos meus, por exemplo, 20 anos. Se eu pudesse voltar igual a você. Sabe o que eu ia fazer? Estudar muito mais. Ler muito mais. Orar muito mais. Jejuar muito mais, que essa idade é uma idade que você consegue ficar, por exemplo, um dia de jejum tranquilo. Eu ia fazer muito mais. Porque você é casado? Não. Não. Porque depois que você casa, você tem menos tempo, né? Principalmente quem esposa, quem tem filhos. Eu não tenho filho, aí não tenho filho. Mas a gente tem que cuidar da casa, do lar. Quando o cara começa solteiro, crente, tem que se jogar. Jogar na presença de Deus, orar. Fazer um propósito. Por exemplo, você tem que se apaixonar pela Bíblia. O problema dos pregadores hoje é que não se apaixona pela Bíblia. Comece a ouvir as mensagens. Você viu a minha mensagem hoje? Foi simples. Foi nada, mas foi o quê? O que eu preguei? Qual foi o meu tema central? Jesus. Jesus. Comece a prestar atenção nas mensagens. Não que você não possa pregar. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas comece a prestar atenção nas mensagens. Qual é o centro da Bíblia? Jesus. Qual é o centro da igreja? Jesus. Qual é o centro da mensagem? Jesus. Tem pregador que ele prega 1 hora e ele nem cita o nome de Jesus. Aí depois prega, quem quer aceitar Jesus? Ele nem falou de Jesus. Quem quer receber Jesus? Então, isso é um conselho que eu dou. Dê preferência ao Novo Testamento, que fala de Jesus, que fala de salvação. Leia, ora. Em um mês, todo mês você consegue ler o Novo Testamento. Todo mês. Tranquilo, sem correria. Porque se você for ler 26, são 260 capítulos. Você divide aí por 30, vai dar quase 9 capítulos por dia. Leia 3 de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, ou então 9 de uma vez. Se enche de Bíblia. O segredo é se encher de Bíblia. Encher de Bíblia, não tem medo. Outra coisa, não tenha medo. Tem fulano sentado aqui. Se fosse para ele pregar, ele que estaria pregando, não era você. Respeita, né? A gente tem que respeitar, mas não tenha medo. Prega. E outra coisa, seja você. Lógico que você vai ser influenciado por alguém. Todo mundo que está começando a pregar, é natural você ser influenciado por alguém. Querer falar igual a pessoa, pregar do jeito da pessoa, mas depois do tempo tem a sua personalidade. Pregue do teu jeito e vai dar certo. Em nome de Jesus. Um baita conselho aí para todos os pregadores, né? Deus abençoe. Amém. Hoje eu aprendi bastante. Será que ele consegue fazer igual que a gente teve um convidado aqui que não conseguiu, mas o senhor é formado em letras. Não, mas quem é formado em letras, eu vou defender. Quem é formado em letras não tem dicionário na cabeça. Então é assim que funciona o negócio. Todo professor de letra de português fala isso. Pra gente encerrar, meu pastor, muito obrigado pela sua presença. Já? Aqui. Já.
não vamos atrapalhar o seu descanso, não. A gente queria dar uma lembrancinha ali, Isaac. por favor. Ei, Isaac, ei. O profeta Isaac. Atravessar a Então, mesa de toda maneira para dar. Palmas aí, gente. Palmas, produção. Deus abençoe. Esperamos que o senhor goste. Muito obrigado pela sua presença, que o senhor continue sendo usado aí por Deus grandemente. E acredito que quem assistir esse podcast vai aprender bastante. E já tem data, pastor. Ó, é dia 28 de fevereiro, 1, 2, 3 e 4 de março de 2025. Isso já é um convite? É, lógico, já vamos deixar já. Tem que ser um ano antes. Já vou começar a pensar no começo ano que vem. Já tem o tema, mas depois eu falo pro senhor, porque É senão segredo até é segredo até amanhã. Então, irmão Pedro, me permita agradecer. Sim, tá bom? por favor. Se Agradecer, o senhor quiser aproveitar também, deixar suas redes sociais. amém. Por favor. Agradecer o ministério, né? Ministério Assembleia de Deus, Ministério Parque de São Rafael. Pastor presidente, pastor Moacir Balotim, que é um pastor muito respeitado lá no nosso ministério também no Belém. Pastor José Wellington gosta muito dele. Meu pastor José Prado Veiga. Inclusive mandou um abraço para ele, para a igreja. Eu me esqueci. Eu, como você esquece? Tinha esquecido do Luquinhas. Tá dando agora. Mas pastor José Prado Veiga, meu pastor, manda um abraço para o pastor Moacir, para a igreja aqui. Aqui é Santo André ou São Paulo? São Paulo. Mas é divisa de Santo André? Bem na divisa. Por isso que eu Estamos penso bem que na aqui é divisa. Santo André. Agradecer pastor Ataíde, pastor Isaac. Olha, já profetizei. Toda uma tempo bazar, Isso. jovens sensacionais. É bom, né? É lindo ver vocês cantando. É bom. Continue assim. Os nossos técnicos ali, ó, Yuri, cabelinho bonito, né? Luquinhas, É modelo, esse menino é modelo. e aqui o Pedro, né? Pedro, o organizador aqui do podcast. E Débora, minha esposa. Aparece aqui, ó, aparece. Isso, dá um tchauzinho aí, ó. tá vendo? Olha lá. Vou deixar essa câmera aí, ó. Olha Aí, lá, olha que casal bonito. Olha que beleza. Oi, gente, eu quero já mandar um abraço aqui para toda a mocidade, dizer que eu amo muito ouvir vocês louvando o Ela Senhor. gosta muito de vir aqui. Demais, eu já estava mal, nem ia vir, né, já. Mas eu não posso perder de ouvir aqueles jovens louvando ao Senhor, porque eles louvam com muita graça, com muita unção, com muita autoridade, e eu sempre saio daqui muito diferente. Então, um grande abraço ao pastor da igreja, à sua família, aos líderes aqui, né, presentes, e aqueles que também não estão aqui. E é sempre muito bom estar com vocês. Amo vocês, viu? Amém. Glória a Deus. Então, muito grato, viu, Pedrão? Muito grato. Prazer todo nosso. Agora um desafio pro senhor. Ei, Fala aí, pastor. Fala aí. Vamos ver se ele é bom de letras. pra que eu fui falar isso? pastor. Ó, 3 palavras que definem o senhor com a letra U. Vamos ver se você consegue. Com a letra Com a U, letra U. único. Aí, ó. Foi uma. Ah, São 3? é. Único, utilitário Viu? Mais uma. e... Eita, meu Deus. Uma tomada pra cá. Ele não sabe que é. E o... Meu Deus. Aí você me pegou. Peguei, né? É difícil, né? É difícil. Mas falei 2, né? Ô, tá valendo. 2 de 3 tá bom. Único e o último. E o último. Apesar que eu tô sendo o penúltimo, mas é o último. Né? Gente, salve de palmas aqui pro pastor. Deus abençoe. Quer deixar uma última mensagem, pastor, pra galera dar uma Jovens, firmeza, sejam crentes. Ame a Deus, ame a igreja, ame os seus líderes, ame o pastor, ame Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha de andar com a Bíblia, de dar glória a Deus, de falar línguas estranhas onde tiver. Não é pecado, não escandaliza ninguém. O que escandaliza é palavras de baixo calão, é mentira, murmuração. Agora dá glória a Deus, aleluia. Não escandaliza ninguém, tá bom? Então seja crente, sejam firmes. Deus vai preparar um bom moço para a moça, crente, bonito igual eu. Deus vai preparar uma boa moça para o jovem. E é só esperar em Deus. É o que o Isaac, né, perguntou. Tudo a gente espera em Deus. Sem pressa, tranquilo, Deus vai fazer. Deus abençoe vocês e parabéns pelo grande congresso que está sendo realizado aqui na Assembleia de Deus Parque São Rafael. Isso aí. Muito obrigado. Gente, para você que assistiu esse episódio também, muito obrigado
Continua curtindo, compartilhando. E se você quer parte 2 do Pastor Bezaliel, comenta aí embaixo. Tá Bom, hashtag Vai quero ter parte ano que vem. 2. Vai ter ano que vem, mas aí é outra coisa, né? A gente quer antes. Eu fiquei com vontade de ouvir mais, também. E você vê que a gente vai melhorando com o tempo, né? Por isso que os caras estão fazendo podcast de 5 horas. 5 horas, já pensou? Vai render. Mas assunto, o primeiro a gente ficou aqui quase 3 horas. Mas foi com a liderança aí. Foi com bastante. É legal, é bom. Depois vai fazendo os cortes, né? É isso aí, ó. Deu spoiler, já vai ter corte, tá bom, gente? Aguenta aí um pouquinho, vai curtindo, vai compartilhando que a gente vai produzindo aqui mais coisas aí pra vocês. Deus abençoe e até o próximo episódio.